corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém. Pai, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou. Ela é vida, ela é verdade, ela é alimento. Nós precisamos dela para conduzir a nossa vida nesse mundo. E por isso, Deus, nós queremos agora ouvir a Tua voz. É o que mais nos importa essa manhã, é ouvir a voz do Senhor falando conosco através do Espírito Santo, ministrando ao nosso coração, para que possamos seguir de acordo com a Tua vontade. Por isso, Pai, não estamos aqui para ouvir as filosofias deste mundo, mas a palavra que procede do Senhor, que é a única verdadeira e que pode mudar a nossa vida. Fala conosco, Pai, te pedimos, e usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos. Preciso da Tua graça, da Tua misericórdia sobre mim e da unção do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, como eu disse, palavra muito conhecida, né, o Salmo número 1. E nós lemos os 3 primeiros versículos, porque eu quero enfatizar o resultado desse comportamento. A Bíblia fala de um comportamento do homem, e aí a gente pode usar isso independente de gênero, do homem, da mulher, o comportamento daquele que teme a Deus, daquele que crê no Senhor, e esse comportamento ele gera um fruto na nossa vida. E todos, eu creio, têm o desejo de que essa palavra se cumpra em nós, especialmente pelo final do versículo 3, onde diz que tudo quanto ele faz será bem sucedido. Qual de nós não tem o desejo de ser bem sucedido naquilo que realiza, nas obras que coloca à mão? Então, creio que todos queremos ser bem sucedidos. Mas para que isso se cumpra, há alguns requisitos. Os versículos anteriores falam aqui do que é necessário fazer, de como deve ser a vida daquele que quer ser bem-sucedido. E o versículo 2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde está a lei de Deus? Está na Bíblia, está na palavra que nós temos, que nós carregamos conosco. Mas a Bíblia diz que ao invés de andarmos no caminho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nós temos que ter prazer nesta palavra. Ou seja, nos orientar por ela, levá-la a sério, viver de acordo com os princípios que aqui são apresentados. Aí chegamos ao verso 3, onde então está a realização. Será então você como uma árvore bem plantada, junto a águas, sempre alimentada, que dá o fruto, né, que serve para o propósito para o qual foi criada. A árvore foi criada para isso, você foi criado para dar frutos. Mas a Bíblia condiciona tudo isso ao versículo 2, a nossa relação com a palavra de Deus. Então, o prazer nela nos faz buscar. Então, lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus fala aqui 2 conceitos, né? Primeiro, eu preciso me guardar, evitar a avareza, que é aquele apego ao dinheiro, aquele apego a guardá-lo, aquela paixão, né, por ele. E ele diz que a vida de um homem não consiste do que ele tem. Então, a primeira dica que a Bíblia me dá para que eu possa lidar e administrar a minha vida financeira é não ligar para ela, é não dar atenção demasiada a ela, porque eu sou muito mais do que aquilo que eu tenho. Você é muito mais do que aquilo que você tem. O que Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, é que o ter não pode ser o alvo da vida, mas sim o ser. Essa luta do ter e do ser precisa ser vencida pelo ser. É mais importante ser do que ter. Por isso ele fala da avareza,
Porque a avareza é aquela necessidade de guardar o que eu tenho, não é de proteger o que eu tenho. Mas logo depois ele diz, isso é inútil, porque o que você tem não te faz alguém. A tua vida não consiste do que você tem, mas sim do que você é. E você pode ser sem ter. Entende isso? Então, para eu começar a lidar bem com esse sucesso na vida financeira, eu preciso aprender que o que eu sou é mais importante do que aquilo que eu tenho. Porque se eu inverter isso, algumas pessoas contaminam o que são para obter mais. Algumas pessoas estragam o que são para ter cada vez mais. É daí que nasce a corrupção. Não importa o que eu sou, contanto que eu tenha. Não importa o jeitinho que eu dou, contanto que isso me traga lucro, que isso me traga riqueza. Aí nasce a corrupção. Então, o que Jesus ensina em primeiro lugar, que eu trago para você como um conceito da palavra do Senhor, é que você foque a sua vida no que você é, não no que você tem. O ter é outra história, mas é mais importante o que você é, o seu caráter. Quem é você, como você se define. E Jesus disse claramente que Ele não vai definir você pelo dinheiro que você tem. Você não será visto por Deus, nem julgado por Deus por quanto você tem na conta, mas pelo que você é, pela sua existência nesse mundo. É isso que vai fazer diferença. O dinheiro que a gente ganha nessa vida não vai garantir um lugarzinho melhor no céu. O que importa é o que você é. Esse é o primeiro conceito que eu deixo contigo. Um outro conceito da Bíblia está no livro de Tiago, no capítulo número 4, no versículo 2 e no versículo 3, o apóstolo Tiago diz assim: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Todos conhecem essa palavra de Tiago. Mas o conceito que ele está apresentando aqui são dois que eu compartilho contigo. Primeiro, não tenha inveja. Tire a inveja do seu coração. Quer progredir, quer ser melhor, quer ser mais, não ter mais, ser mais, comece tirando a inveja do seu coração. E esse sentimento, como eu já disse aqui em algumas mensagens, é muito difícil de ser admitido por nós, não é? A gente pode admitir até outros pecados com mais facilidade do que admitir que é invejoso. Você é capaz de admitir que você conta umas mentirinhas de vez em quando, mas duvido que você admita que você é invejoso. Porque a admissão disso coloca a gente numa posição muito ruim. Então ninguém admite. Mas o teste que eu quero fazer com você e comigo é o seguinte. Uma perguntinha. Você já se entristeceu porque viu alguém chegar aonde você gostaria de ter chegado? Você já viu isso e ficou um pouquinho triste? Isso se chama inveja. Esse sentimento é inveja. Você já ficou um pouquinho triste porque viu alguém ganhar algo que você gostaria de ter ganho? Esse sentimento se chama inveja. Que entristece o seu coração porque alguém conseguiu algo ou ganhou algo que você gostaria e não teve a oportunidade de obter. Esse é o sentimento de inveja. E esse é um sentimento maligno que atrasa a vida da gente. Que não faz nada com quem eu invejo. Alguns supersticiosos, até crentes supersticiosos, infelizmente, existem, né? Acham que a inveja faz mal ao outro. Não. Pode me invejar o dia que você quiser, 24 horas por dia. Isso não acontece nada comigo. Você pode invejar alguém, botar olho grande, né? Que o pessoal falava, isso é coisa de macumba, irmão. Isso é coisa de... Bota olho grande, olho comprido, sei lá o nome que você queira dar, inveja, se mata, se rói todo e desgraça tudo. Não acontece nada com quem você invejou, mas acontece contigo. Porque é você que está engolindo esse veneno na alma,
É você que está tomando esse fel, e isso é maligno, e isso envenena a sua alma, porque é um sentimento de origem maligna. Então, para você prosperar, para você ser bem-sucedido, tire a inveja do seu coração. E é difícil a gente fazer o contrário. Porque eu falei no teste rápido aqui, se você fica triste quando alguém ganha ou consegue algo que você gostaria. Talvez você diga, não fico triste. Mas você se alegra. É o segundo passo. Aí eu não fico triste ou fico triste, fico indiferente, já é uma coisinha complicada. Mas você se alegra com o sucesso de alguém? Esse é um sentimento muito mais puro e muito mais genuíno. Mas muito mais difícil da gente lidar com ele. Porque está ali aquela pessoa na posição que você gostaria de estar. Está ali aquela pessoa tendo o que você gostaria de ganhar. E ali você fica alegre por ela. E a Bíblia diz que a gente deve fazer isso. Se alegre com quem está alegre. Chore com quem está triste. Esse é um princípio bíblico. Mas nós muitas vezes temos dificuldade com isso. Então, quer prosperar, trate disso. É uma doença, tem que ser tratada. É uma doença espiritual que precisa ser combatida. Todos nós estamos sujeitos, não isento nenhum de nós aqui. Num determinado momento, você, puxa vida, olha lá, o cara lá conseguiu, eu estou lutando para isso há tanto tempo, o cara está lá, ganhou e fez, foi reconhecido, né, foi aplaudido, foi isso, foi aquilo. Todos estamos sujeitos. Mas eu digo para vocês, isso é um atraso de vida, meu irmão. Isso é um atraso na sua vida. Isso te dá marcha ré. Você não vai para frente, você só anda para trás. E outra coisa que Tiago diz aqui, quando ele fala que você pede e não recebe, porque pede mal para esbanjar nos prazeres, aqui é outro conceito também que eu te apresento, que esbanjar é algo que não existe no dicionário de Deus. Esbanjar é inaceitável. Eu costumo dizer que o rico, ele gasta dinheiro, mas o rico não esbanja dinheiro. Quem esbanja dinheiro é pobre. Sabe por quê? Porque pobre acha que quando ele está esbanjando dinheiro, ele se sente rico. Aí ele fica cada vez mais pobre. É uma desgraça isso, irmão. A desgraça que colocaram na cabeça do pobre. Eu sou pobre, mas eu jogo fora tudo, eu desperdiço tudo, que eu me sinto rico. Nunca um rico faz isso. Nunca um rico desperdiça nada. E aí eu te pergunto, tem alguém mais rico que Jesus? Você conhece alguém mais rico que Jesus? Jesus multiplica pães e peixes, manda distribuir para todo mundo. No final ele faz o quê? Recolham os pedaços que sobraram e dá a cada um aquilo que sobrou. Por quê? Eu sou tão rico que eu posso transformar pão em peixe a hora que eu quiser, da quantidade que eu quiser. Para que eu vou me preocupar em guardar? Porque esbanjar não é de Deus. Esbanjar não te faz rico. Não te faz você nem se sentir como rico, aquela falsa ilusão. Porque rico não esbanja. Guardou isso? Guarda para a tua vida. Mas rico gasta dinheiro. Gasta com o que é necessário, com o que é bom, com o que é prazeroso, mas não distribui, não joga fora, não joga no lixo. E Tiago deixa também essa lição para nós aqui. Princípios da palavra. Lembra? Na sua lei, medita de dia e de noite. Medite nisso. Medite naquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Outro conceito eu apresento a você, está no livro de Provérbios, no capítulo número 13, no versículo número 7. Provérbios, capítulo número 13, versículo número 7. Diz assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. Para pensar nisso aqui. É um retrato da nossa sociedade hoje, né? A gente está sempre querendo fingir o que a gente não é. E aqui ele está falando, tem gente que diz que é rico, mas não tem nada. Tem outro que diz que é pobre e tem muita coisa, porque esconde, né? Não quer mostrar nada.
Então, a lição que eu tiro disso aqui é o seguinte: não queira viver de aparência. Viva o que você é, do jeito que você é, do jeito que você pode. Se você fizer isso, a pior coisa, irmão, é um rico querendo fingir que é pobre. Aí ele se torna um miserável à vista dos outros. E acaba sendo um miserável para ele mesmo. Mas tão ruim quanto é o pobre que quer fingir ser rico. E a rede social hoje está aí para isso, né, irmãos? Você já viu? Outro dia botaram um filme tão engraçadinho na rede social. A pessoa, você olhava assim de lado da filmagem, ela está na janela, parece uma janela de avião, e está passando, já viu esse vídeo? Está passando lá um voo, né, umas imagens assim voando e um barulho no alto. Aí quando a câmera vai afastando, ela está com um vaso sanitário aqui assim, que parece a tampa do vaso, né, parece uma janela de avião, e alguém com um ventilador assim para fazer o barulho. Aí é a realidade. Se você visse a cena ali, o cara está no avião, oh, que maravilha, mas você abre, é uma tampa de privada. Então, não queira viver o que você não é. Não queira mostrar o que você não tem. É isso que Provérbios está dizendo. Provérbios é um livro de sabedoria. E é completamente inútil você fazer isso. Seja o que você é. Se você não tem, diga não tenho. Se você tem, diga tenho. Não precisa esconder. Tem gente que não vou mostrar nada, porque olha, se eu publicar, vão achar que eu sou rico, vão a isso, vão aquilo. Ninguém tem que achar nada. Cada um viva como consegue viver. Desde que seja lícito o que você tem, viva com o que você tem e faça o que você tem que fazer. Agora, tentar fingir que você é algo que você não é, só vai criar uma ilusão que não é sinônimo de sucesso. Ah, eu sou bem-sucedido, olha para o meu Instagram. E a tua vida? Tua vida não consiste do que você tem. Quem você é na essência? Aquele Instagram, ele reflete o que você realmente é? Ou é uma fantasia que você criou para a sua vida? Então, um conselho de Deus para nós: não viva de aparência, não viva preocupado com o que os outros vão pensar de você, em qualquer sentido que você queira dar essa frase. Não se preocupe com o pensamento dos outros, que você vive assim, isso é meio que um complexo de inferioridade. O que vão pensar de mim? Ah, se não me virem assim, se não fizer isso, ou então se me virem, o que vão pensar de mim? Você não deve nada a ninguém. Espero eu. Amém? Amém? Mas então, tira esse complexo de inferioridade do teu coração. Não é esse o sucesso que Deus tem prometido a você? Ser bem-sucedido? Então, o que Deus pensa de você, isso é mais importante. Mas nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós. E nesse mundo da rede social, a vida é pública, que antigamente não era. Hoje a vida de todo mundo é pública, porque está lá, publicado, não é? Antigamente não era assim. Então não fique preocupado, porque aquilo que Deus pensa de você é mais importante do que qualquer outra pessoa pense de você. Então não precisa criar uma história falsa. Não precisa criar um momento mágico se ele não existiu. Viva o que você tem para viver. E viva da melhor maneira possível. Seja bem-sucedido no que você fizer. E aí é qualquer coisa. Se você faz, faça bem feito. O serviço mais humilde, feito de forma bem feita, se aplica a esse versículo que nós acabamos de ler. Conceitos que Deus apresenta. Outra, querido, que eu deixo para você: tenha alvo na sua vida, tenha meta. Muita gente não consegue ser bem-sucedido nessa questão financeira porque não tem alvo na vida. Paulo não disse: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele está falando de um alvo espiritual. E para ele, isso era o mais importante. Então ele ignorava todo o resto, todo o sofrimento que vinha sobre ele, toda a perseguição, toda a calúnia, toda a difamação, e ele perseguia o alvo. Ele fixava os olhos no alvo, falando da vida espiritual. Agora, falando da vida material, da vida financeira, eu não posso aplicar o mesmo princípio? O que eu quero dizer com isso? Não se pode ter tudo ao mesmo tempo.
Todos nós precisamos ter alvos bem definidos. E eu tenho que ter uma lista de prioridades. Se eu não tiver, eu jamais vou administrar bem a minha vida financeira. Porque eu gasto com o que eu não deveria gastar, e que não é importante, que não é relevante. São os tais dos supérfluos, eu não preciso deles naquele momento. Se eu tenho um alvo maior, eu preciso aprender a abrir mão de algumas coisas para conquistar outras mais importantes. Mas tem gente que não pensa nisso. Eu quero tudo ao mesmo tempo. Eu quero realizar tudo ao mesmo tempo. Então não dá, amigo. Você ganhou na Mega Sena? Não dá para realizar tudo ao mesmo tempo. A gente tem que ter uma lista de prioridades, e isso é preciso ter um alvo, uma definição. O que eu quero realizar primeiro? Qual é o meu alvo? Eu sou um jovem, eu quero me formar, esse é o meu alvo, então eu tenho que investir tudo nisso. E aí, quantos são os testemunhos que já ouvimos de gente que nem é cristã, mas que se formou com grande dificuldade porque deixou muita coisa para trás, deixou muita coisa de lado, abriu mão de muitos prazeres temporários. A Bíblia fala disso, que Moisés recusou ser chamado de filho da filha de Faraó para usufruir dos perrengues do Egito, junto com seus irmãos. Abriu mão porque tinha um alvo maior. Então você quer se formar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Não, eu quero me formar, mas eu quero jogar videogame, eu quero ir para balada, eu quero para não sei, estou falando de gente do mundo, né? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, os crentes fazem a mesma coisa. Quero me formar, mas quero viver tudo que tem para viver. Não vai se formar, não vai viver, porque faltou alvo na sua vida, prioridade, faltou direção. E isso para todas as coisas. O casal casa, quer o quê? Quem casa quer? Casa. Todo mundo quer uma casa, não é? Quero comprar uma casa, quero um apartamento, quero uma casa, quero um barraco, mas eu quero um lugar que é meu, que eu não pago aluguel. Maravilha. Mas não quero deixar de fazer unha no cabeleireiro, não quero deixar de fazer chapinha, o homem não quer deixar de ir para o futebol, não quer deixar de comprar videogame, não quer... Então não tem casa, meu amigo. Então não tem sonho realizado. Porque custa, tem que ter prioridade. Ah, quando eu conseguir, agora sim eu dou outras coisas, eu me dou direito a outras coisas. Agora sim eu desfruto de algo mais, mas eu venci uma etapa. Você quer vencer todas as etapas de uma vez? Você quer pular os degraus todos de uma vez? Não vai conseguir. Então eu deixo um conselho para você, como Paulo disse, na vida espiritual, aplique isso à vida financeira. Defina um alvo. Deixe de lado as coisas que te atrapalham a conquistar. Isso é uma disciplina pessoal, é você que tem que fazer isso. É você que tem que se disciplinar. Paulo falou isso também a Timóteo, falando do soldado de Cristo, que em tudo se domina, se disciplina. Sem disciplina na vida financeira, como é que vai ser? Tem condição de fazer? Faz. Não tem? Não faz. Tem condição, mas tem outra coisa melhor para realizar? Não faça, mesmo tendo condição, porque você está buscando outra coisa melhor. É simples isso ou não, irmãos? Mas tem pessoas que nunca dão certo. Tem pessoas que nunca conseguem. E aí, o que dizem? A culpa é do mundo, a culpa é do governo, a culpa é do sistema, porque não me dão oportunidades, porque a vida não me sorriu, porque eu nasci assim, assim, assado. E culpam todo mundo, ao invés de culpar a falta de disciplina, a falta de propósito. Quem quer vence na vida, irmão. É por isso que eu acho que não tem que ter cota de coisa nenhuma, porque quem quer corre atrás e vence. Quem quer faz, e você conhece um monte de exemplo disso. Nasceu com tudo errado, com todo o ambiente errado, mas se superou, mas venceu, não teve pai, não teve mãe, mas construiu, mas foi adiante, conseguiu, foi para a faculdade, fez, se formou, comprou casa, viveu, porque abriu mão de um monte de coisa. Não caiu do céu, não, nem ganhou na loteria, mas teve alvo. Ah, mas hoje é fácil, eu não preciso, é só me vitimizar. Ah, é a minha cor, é a minha origem, é a minha pobreza, é porque eu não tive infância, é porque eu não tive isso. Ah, que vontade de dar um soco na cara. Resumindo,
Dá uma vontade, mas a gente não dá, né? Porque a gente é crente. Aí tem que orar. Tem que orar. Mas não é assim. Alvo. Tenha alvo para que você defina a sua vida. Outra coisa que eu quero deixar para você, e agora talvez alguém se coce. Seja fiel a Deus. Vamos ler aquele texto que ninguém gosta? Conhece? Fala para mim qual é. Malaquias 3. 8-11. Roubará um homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Princípio de Deus aqui. Aí alguém diz, pastor, esse texto é do Antigo Testamento, esse texto se referia ao povo de Israel, esse texto era para o contexto daquele momento, e outro dia eu já fiz uma pregação sobre isso, mas eu vou dar só para você uma palhinha aqui, mais uma vez, para ver se aprende de uma vez por todas, né? Deus colocou isso como um princípio. Princípios são atemporais. Não são da lei nem da graça, são princípios de Deus, que valem por toda a eternidade. Então não é da lei, porque o dízimo é anterior à lei, já mostrei isso para você aqui naquela outra mensagem. Porque Deus já recebeu dízimos de Abraão, que os entregou na pessoa de Melquisedeque, você conhece, depois de ganhar a batalha. Isso não tinha Moisés nem sonhado em nascer ainda. E a Bíblia diz que a lei veio por Moisés. Então, quem diz que o dízimo é da lei está mentindo. É uma falsidade, é uma falsidade intelectual, é uma desonestidade intelectual. Porque Abraão deu dízimos antes da lei. E a Bíblia diz lá em João que a lei veio por Moisés. Se Moisés não tinha nem nascido, dízimo não é da lei. É um princípio. Princípio que vem de coração. Ninguém mandou, ninguém ensinou para Abraão, ninguém obrigou, mas ele com o coração o fez. Então, isso é um princípio que Deus está nos ensinando. E Deus usa palavras duras aqui, essas palavras sim são ao povo de Israel, mas são um princípio também de Deus. Veja bem, se eu não pago um crediário, o que acontece comigo? Eu vou para o Serasa. Eu vou ficar com o nome sujo. E aí, amados, por ingerência, deve ter gente com nome sujo no céu. Porque teria que fazer e simplesmente não quis fazer. Não sei qual o motivo alegado, não importa, mas não fez o que tinha que fazer. Se você chegar lá no banco e disser assim, olha, eu não vou pagar a dívida porque eu tenho isso, tenho aquilo, o banco vai dizer, me entendo o senhor completamente, mas o senhor vai para o SPC. O senhor vai para o Serasa. Os motivos não livram a gente das consequências. Então, é uma questão de fé. E o dízimo, como disse, é bem anterior à lei. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão, lá em Gálatas capítulo 3. Herdeiros de Abraão. Abraão vai entregar seus dízimos a Melquisedeque bem antes da lei. Em Hebreus está escrito que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ligando a pessoa de Melquisedeque, o que ele representava lá atrás em Abraão, ao que Jesus representa hoje. Então a atitude de Abraão a Melquisedeque, que é o nosso pai na fé, é repetida hoje por nós ao entregar nossos dízimos à igreja. E alguém diz assim, eu entrego à igreja. Não, você entrega a Jesus. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós entregamos à igreja, mas na verdade estamos entregando a Jesus, assim como Abraão entregou a Melquisedeque. A Bíblia não diz que Melquisedeque tinha uma igreja para sustentar, que ele tinha que pagar a conta de luz, de gás, nada. A Bíblia não fala disso, mas ele entregou pela pessoa que ele representava e a atitude do coração dele, como foi, e dessa maneira aconteceu. E isso deve ser, então, colocado como uma prática na vida cristã, porque
há um princípio de Deus envolvido nisso. E certamente a prosperidade, o ser bem-sucedido, está atrelado a isso. Há pessoas que vão viver a vida inteira no reme-reme. Melhor aqui, pior ali. Melhor aqui, conquista aqui, perde ali. Ganha aqui, sai ali. Porque a Bíblia diz que muitos estão vivendo como se depositassem o seu salário num saquetel furado. Já leu esse versículo? Entra, pode entrar muito, mas está furado. Então sai na mesma proporção que entra. E a pessoa nunca consegue nada. E ela não consegue perceber que quanto mais ela negligencia esse princípio, menos a sua vida dá certo. E muitas vezes usa como desculpa, a vida está ruim. Então, porque está ruim, eu não faço. E porque eu não faço, ela fica pior ainda. E aí entra aquele ciclo vicioso. Mas é uma questão de fé. Abraão é o pai na fé. Abraão é aquele que entrega Isaac para Deus. Entregar o dízimo para ele era mole. Se você não consegue entregar o dízimo, imagine Isaac. Pensa nisso. Por isso Abraão é o pai na fé, porque ele consegue entregar Isaac. Um dízimo para ele é muito mais fácil do que entregar Isaac. O que é mais difícil para você? Entregar o dízimo ou entregar o Isaac? Será que o Isaac é o teu dízimo? A vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Outro princípio que eu quero compartilhar contigo em Lucas capítulo 6, versículo número 38. Lucas 6, 38 diz: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Jesus está falando aqui nesse texto a respeito de um princípio também, que é o princípio da generosidade. E ele deixa claro aqui para a gente que ninguém consegue ser mais generoso do que Deus. Porque ele diz assim: dai, é a sua parte. E a contraparte é boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, é a parte de Deus. Então Deus é generoso. Você crê nisso? Deus é generoso a ponto de deixar a gente estar aqui essa manhã. A ponto de ter renovado sobre nós sua misericórdia e ter permitido que a gente colocasse uma roupa e chegasse aqui à sua casa. Isso é a generosidade de Deus. A gente faz um tantinho assim para Deus e Deus faz um tantão assim para nós. Sempre o que Deus nos dá é muito maior do que aquilo que a gente dá. Então esse princípio ele tem que valer para a vida. Se você quer ser bem-sucedido, seja alguém generoso. Você não vai levar nada que você acumular, mas você vai levar tudo que você doar, por mais impressionante que isso seja. Por isso Jesus ensinou dizendo que aquele que quiser preservar, guardar a sua vida nesse mundo, vai perdê-la. Mas o que entregar a sua vida vai ganhá-la. Olha como funcionam as coisas. Nada do que você acumular, você vai levar. Mas tudo que você der, você vai levar com você. Esse é o princípio que Deus está ensinando, o princípio da generosidade. O outro princípio, o penúltimo, que eu quero ler contigo, está em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: em tudo, faça o quê? Dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças. Quer ser bem-sucedido? Aprenda a agradecer. Em quantas coisas? Em tudo. Por isso eu creio naquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por quê? Eu tenho que agradecer e aprender a agradecer por todas elas, por mais difícil, estranho, paradoxal que isso possa parecer. Mas eu acredito nisso. Então eu sei que Deus está no controle. E daquilo que eu não entendo, não compreendo ou não aceito, sei que Deus de alguma forma vai transformar em algum momento que eu não sei, mas que é o melhor. Nós cantamos um louvor aqui essa manhã que diz mais ou menos isso. Eu acho que foi o último louvor. Eu não sei o que Ele fará, mas Ele vai fazer, entende?
Eu não sei como Ele fará, mas eu sei que Ele fará. Então, em tudo, dai graças. Seja grato, irmãos. Aprenda a ser grato, porque você não terá nada mais enquanto você não agradecer aquilo que você tem. Deus não te dará nada mais enquanto você não for grato pelo que tem. Mas o que muitas pessoas fazem? Desprezam o que tem e esperam que Deus lhe dê coisa melhor. Deus, eu tenho esse carro velho aqui, eu acho esse carro velho um nojo. Eu tenho vergonha de andar nesse carro. Esse carro, acho que foi o diabo que me deu. Aí pede, Deus, me dá um carro novo. Sabe quando Deus vai te dar? Nunca. Agora, o dia que você disser, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor me deu esse carro velho aqui. É difícil, às vezes eu boto mão nele e fura um pedaço, às vezes o pneu fura, mas olha, obrigado, Senhor. Aí um dia Deus te dá um carro melhor. Enquanto você não aprender isso, Senhor, eu vivo nessa favela aqui, esse barraco passa tiro na minha cabeça, isso aqui foi o diabo que me colocou aqui. Você nunca vai sair daí. Mas o dia que você aprender a agradecer pelo lugar que você tem, pela comida que você come, por aquilo que você pode realizar, Deus vai fazer mais por você. Em tudo dai graças. Aprenda como Davi também, um homem segundo o coração de Deus. Vamos ler o Salmo 103. No Salmo número 103, versículo 1 e 2. Olha o que o salmista diz aqui para nós, Salmo 103, verso 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nenhumzinho você deixe passar. Agradeça por tudo que você tem. Irmão, eu sou meio maluco nisso, sabe? Eu agradeço. Eu entro no chuveiro para tomar um banho, eu agradeço que a água é quente. Se fosse gelada, eu ia agradecer com mais dificuldade, mas ia agradecer. Mas ter um chuveirinho quente, irmão, é uma bênção. Não importa onde você estiver. Você ter uma aguinha para tomar no deserto é uma bênção, é ou não é? Você poder tomar um café com leite, um pão com manteiga, é uma bênção, irmão. Aprenda a agradecer. Seja grato. Cada um dos benefícios, enumere cada um deles e diga, Senhor, muito obrigado. E aí você vai ser bem-sucedido, porque você guardou os princípios da palavra de Deus. E para terminar, eu quero apenas citar a você o capítulo 22 de Gênesis, não vamos lê-lo, mas é o momento em que Abraão tem aquela experiência com Deus, que nós citamos aqui, né? Em Gênesis, no capítulo número 22, e a reflexão que eu quero deixar para encerrar essa mensagem contigo é falar da fé de Abraão. Você conhece a história em que Deus pede a ele o Isaac, né? E ele vai lá e entrega o Isaac. E por que ele entrega o Isaac? Como eu disse aqui, entregar o dízimo para ele é mole, porque ele vai entregar algo muito mais importante, algo que o dinheiro não compra. Está sendo pedido a ele um filho. Quanto custa o seu filho? Quer me vender? Alguém quer vender o filho para mim aí? Quanto custa aí? Quanto você daria por quanto? Não tem preço, né? Por nada. Se eu te oferecesse aqui milhões, você vendia? Não vendia, porque não tem preço. E agora Deus está pedindo a ele algo que não tem preço, mas ele amou mais o abençoador do que a bênção. Não esqueça que Isaac é uma bênção de Deus. Isaac é o filho por quem o casal orava. Isaac é o filho do milagre. Então Isaac na vida daquele casal é a maior bênção que eles receberam. Porque todas as promessas feitas a Abraão precisavam de Isaac. Deus disse, olha, você vai se multiplicar como as areias do deserto aqui. Tua descendência vai ser incontável, como as estrelas. Você vai ser uma família enorme. Beleza, Senhor, mas não tem filho aqui. Então o filho era a condição para que todas as promessas se cumprissem na vida dele. Então o filho de Abraão foi a grande bênção que ele recebeu de Deus. E ele devia amar a Deus. O que você acha? Ele devia amar a Deus. A fé de Abraão fazia com que ele amasse a Deus. E agora Deus pede a ele a bênção.
Então a última lição que eu deixo para a gente: ame mais a Deus do que a bênção do próprio Deus. Deus te abençoa, isso é maravilhoso. Você ama as bênçãos que Deus te dá? Pode amá-las, não tem nenhum problema nisso. Mas não se deixe possuir por aquilo que você tem. Aquilo que você recebeu não pode possuir o seu coração. O seu coração tem que continuar sendo de Deus. Você tem que amar mais a Deus, que é o abençoador, do que a bênção que Ele coloca nas suas mãos. Esse é o princípio para que você medite na palavra de Deus e seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Consulta a Deus agora. Coloca teu coração diante do Senhor. Examina o teu coração. Nós não vamos tomar a ceia, mas é bom você examinar o coração. Cada um de nós. Aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Olha para o coração. Aonde está ele? Em que eu tenho colocado? Peça a Deus agora que esses princípios da palavra sejam impregnados no teu coração, para que você possa segui-los. Uma coisa é ouvir a palavra, outra coisa é colocar a palavra em prática. Pratique a palavra, pratique o que você acabou de ouvir. Tenha alvo, tenha meta na sua vida. Tire a avareza, tire tudo aquilo que não vem de Deus, a inveja. Tire isso da tua vida. Pratique a palavra. Valorize aquilo que Deus te dá. Agradeça, seja grato por tudo. Seja fiel ao Senhor. Cumpra para com Deus o que Ele sempre cumpre para com você. Quer te abençoar, quer te sustentar. Seja fiel ao Senhor. E coloque diante de Deus a tua vida, a tua gratidão, o teu louvor. Entregue a Ele todas as coisas e o ame mais do que qualquer bênção que Ele possa te dar. Mesmo que essa bênção seja um filho tão amado e esperado. Que você o ame mais, acima de tudo, como fez Abraão. Pai, que a Tua palavra se cumpra na nossa vida. Porque eu sei que o Senhor nos deixou essa palavra, porque o Senhor nos quer ver bem-sucedidos. Naquilo que fizermos, precisamos fazer para o Senhor abençoar. O Senhor não abençoa quem não faz, mas o Senhor tem alegria em abençoar aquilo que nós fazemos, se nós olhamos para a Tua palavra e vivemos de acordo com ela. Nos ensina, Pai, a viver assim. É o que eu te peço por mim e por cada um dos meus irmãos aqui. Abençoa a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém.